Oi, 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 quinto ano! Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Paty, hoje nessa terça-feira, dia 30 de março de 2021, hoje com a nossa aula de ângulos, ok? Você vai pegar o seu livro de matemática, vai abrir na página 44 e a gente vai conhecer um pouquinho sobre ângulos, ok? Então pega o livro de matemática, página 44. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre ângulos, eu queria que você percebesse uma coisa. Aqui nessa imagem, eu tenho para vocês medidas de ângulos, tá bom? Com seus respectivos nomes, suas respectivas classificações. Mas você precisa perceber que um ângulo ele vai ser formado por essas hastes aqui, ó, que elas têm um nome. E eu quero que vocês conheçam qual é o nome dessas linhas retas que a gente coloca dentro de um ângulo. Então, primeiro de tudo, vamos classificar as retas para você entender como se forma um ângulo, tá bom? Então, para eu formar um ângulo, eu vou precisar entender essa classificação. O que seria um segmento de reta? A palavra segmento, ela me traz a ideia de pedaço, tá bom? Então, uma reta, você sabe o que é. Uma reta é uma linha reta, tá bom? Então, não tem muito segredo para entender isso daqui. Uma reta é, de fato, uma linha reta. O que é um segmento de reta? É um pedaço de uma reta. Então, esse pedaço vai ter começo e vai ter fim. E a gente vai estabelecer esse começo e esse fim utilizando essa bolinha aqui, tá vendo? Então, a gente, tendo esse desenho aqui, ó, uma reta com uma bolinha no começo, uma bolinha no fim, a gente vai chamá-la de segmento de reta, ou seja, um pedaço de uma reta. A gente tem também a semi-reta. O que é uma semi-reta? Semi é aquilo que é quase, né? Semi-reta, é quase uma reta. Por quê? Porque ela vai ter aqui um começo, né, estabelecido pela bolinha, mas ela não tem fim. Ou seja, quando você tiver numa reta, uma bolinha no começo e uma setinha na outra ponta, significa que ela dá continuidade, ela não tem fim. Então, isso aqui é uma semi-reta. E uma reta, o que é uma reta de fato? A reta, ela não vai ter começo e a reta não vai ter fim. Então, ela vai ser representada por esse símbolo aqui, onde você vai ver uma reta com duas setas indicando direita e esquerda, cima e embaixo, tanto faz. Ela não vai ter começo nem fim. Então, para classificar um ângulo, eu vou precisar de duas semi-retas, tá bom? Duas semi-retas que elas vão se ligar no mesmo ponto de origem, tá bom? Então, eu vou precisar de duas semi-retas, como essa daqui, que elas vão se ligar nesse mesmo pontinho aqui, ó, que você tá vendo feito por essa bolinha. E quando a gente junta duas semi-retas, a gente vai ter um vértice, tá bom? A gente viu isso no ano passado, no quarto ano. A respeito disso, a gente viu os vértices através do quê? Dos sólidos geométricos. Então, agora você já sabe o que é um vértice. O vértice vai ser a mesma coisa que o ponto de origem de duas semi-retas, tá bom assim? Então, sempre guarde esse conceito, tá bom? O ponto de origem entre duas semi-retas será, então, ali o meu vértice. E é, portanto, a partir do vértice que eu vou ter a medida dos ângulos. A gente vai ver isso melhor lá na sala de aula virtual, mas me acompanha aqui, tá bom? Vamos aqui. Então, eu já sei que o ângulo, ele é, então, o encontro, né, de duas semi-retas no mesmo ponto de origem. Mas o que é ângulo mesmo, né? O ângulo, ele está presente em quase todos os objetos que estão ao nosso redor, na nossa casa, na nossa vida, na natureza. E como é que a gente pode identificar esses ângulos, né? Onde é que eu vejo essas duas semi-retas se unindo no mesmo ponto, formando um vértice? Olha aqui, ó. Tá vendo essa asa delta? Olha essa linha vermelha que foi colocada aqui para você identificar o ângulo. Tá vendo? Eu tenho então aqui, ó,
duas semirretas, tá bom? Tenho duas semirretas, onde elas vão ter o mesmo ponto de origem, tá vendo? E toda essa abertura que a gente tem promovida por essas duas semirretas, a gente vai chamar de ângulo. Então, o bico dessa asa delta que tá pintadinho de vermelho aqui é o meu ângulo. Quer ver mais? Olha aqui, ó, a gente tá agora num barco à vela, tá vendo aqui esse barco à vela? Então, a gente tem então aqui, ó, essa parte de vermelho que foi colocado nessa imagem para você acompanhar, ó. A gente tem então o encontro aqui, ó, no mesmo ponto de origem de duas semirretas. Portanto, toda essa parte aqui, ó, que compõe a reta é o meu ângulo, certo? Então, a gente consegue visualizar esse ângulo dessa forma. Olha aqui agora essa montanha, ó, a montanha da mesma imagem, ela também forma outro ângulo, ela tem outra medida de ângulo. E o ângulo ele vai ser formado então aqui, ó, pelo ponto de origem de duas semirretas. Olha que interessante, né? Então, o ângulo, ele vai ser essa medida, ele vai ser essa, vamos dizer assim, essa medida quantitativa em graus, tá bom? Que a gente vai definir a abertura de duas semirretas que vão se encontrar no mesmo ponto de origem, formando um vértice. Então, aqui eu tenho, por exemplo, essa medida aqui, ó, do viaduto e tenho aqui essa medida do corrimão da escada. Olha que interessante. Então, duas semirretas que vão se encontrar no mesmo ponto de origem, formando um vértice. Olha que interessante, onde é que a gente pode ver o ângulo? Em que outros lugares mais nós podemos encontrar os ângulos? Nessa escola foi colocado uma medida em graus, né, na porta da sala de uma aula, de uma sala de aula. Olha que interessante que ficou. Então, vocês vão ver já já porque que essa medida é feita assim, ó, dessa maneira mais arredondada. Vou mostrar para vocês o instrumento que a gente utiliza para a medição de ângulos, tá vendo? Então, a porta da nossa casa, ela também vai formar uma conexão de vértices, né? Aliás, de vértice, formando então o que? A abertura juntamente com o quê? Com a parede, né? Então, a parede vai ser então ali uma semirreta que vai se ligar no mesmo ponto de origem que a porta, que vai formar outra semirreta. E à medida que ela abre ou fecha, a gente vai ter então aqui a medida dela em graus. Ou seja, a gente vai determinar então o ângulo que ela vai estar aberta. Então a gente vai identificar os nomes desses ângulos já já. Ó, os ponteiros dos relógios também formam a abertura de ângulos, tá vendo? São duas semirretas que vão se encontrar no mesmo ponto de origem, formando um vértice, certo? Então, essa abertura que a gente tem aqui, ó, ela é um ângulo, ou pode ser essa abertura aqui, ou pode ser esta abertura aqui também, né? A gente também tem a escada, olha só que legal, né? A escada, ela também vai se encontrar no mesmo vértice, e também são duas semirretas que saem desse mesmo ponto de encontro. Então, a gente também tem uma abertura em graus, em ângulos. Ó, aqui a gente tem a quina da TV, a quina do móvel, o menino também está sentado, ó, a 90 graus. Enfim, tem muitos lugares que a gente pode encontrar os ângulos. A gente pode ver os ângulos em diversos lugares, basicamente todos, né? Basicamente todos os lugares a gente tem ângulos, que são essas formações, né? Que a gente consegue observar ali, juntando então esse raciocínio, a compreensão de uma medida, de uma abertura de duas semirretas que vão se encontrar no mesmo ponto de origem, tá bom? Bom, então ângulo vai ser justamente isso que eu tenho repetido várias vezes nesse vídeo. Eu tenho repetido várias vezes para você guardar que o ângulo vai ser então a reunião de duas semirretas diferentes no mesmo ponto de origem. Então, olha só como é que a gente vai definir um ângulo. A gente tem aqui o ponto O, ou seja, ele é o ponto de origem, tá bom? E a gente tem aqui a semirreta A e eu tenho aqui a semirreta B. Ou seja, todo esse espaço compreendido dentro dessas duas semirretas vai ser o meu ângulo. Agora, como é que eu sei qual é a medida desse ângulo? Eu preciso utilizar um instrumento para poder definir essa medida, né? E a gente utiliza esse instrumento aqui.
Para a gente medir o ângulo, a gente utiliza a medição em graus e a gente utiliza o transferidor, que é uma espécie de uma régua arredondada, né? E na maioria das vezes ela tem essa forma aqui e ela vai ter 180 graus. A gente tem também agora aqueles transferidores que são círculos completos, aqueles vão ter 360 graus, tá bom? Então o grau, ele é medido por esse símbolozinho aqui. É uma bolinha pequenininha que a gente coloca ao lado do número, né? Então, por exemplo, aqui, nesse número que eu tô te mostrando aqui, ó, o 35 com essa bolinha do lado, eu estou dizendo que aqui existem 35 graus. Nesse caso, 35 graus de abertura, 35 graus de ângulo, tá bom? E agora eu vou te mostrar a classificação dos ângulos. Eles têm nomes diferentes porque eles têm medidas diferentes. Então, quando o ângulo ele medir 0, nós vamos dizer que ele tem 0 graus. Então, ele tem o nome de ângulo nulo, certo? O ângulo que mede 0 graus, ele chama-se ângulo nulo. O ângulo que ele é menor do que 90 graus. Onde está o 90? O 90 está bem aqui, ó, certo? Então, o 90 é esse grau aqui, ó, que está bem no meio, tá? Todo ângulo que for menor que 90, ou seja, um grau mais fechado, esse grau vai ser chamado de ângulo agudo, ou seja, todo ângulo, desculpa, né, grau, né? Todo ângulo que ele for bem fechadinho e ele for menor que 90 graus, ele vai ser chamado de ângulo agudo, tá? O ângulo que ele tem exatamente 90 graus é um ângulo reto. Isso aqui é bem fácil, né? Ele fica bem retinho, então ângulo reto é o ângulo que tem 90 graus. O ângulo que ele é maior do que 90 graus, ele vai ser chamado de ângulo obtuso, certo? Então ele vai ser mais aberto, porque ele tem mais de 90 graus. O ângulo que ele tem exatamente 180 graus, ele é chamado de ângulo raso, ou então ângulo de meia volta, né? Imagina que você está de frente para o espelho da sua casa. Quando você dá meia volta, você fica de costas para o espelho da sua casa, né? Então você deu uma guinada, você deu uma volta de 180 graus, e a gente chama esse ângulo de ângulo raso. E quando você tem um ângulo que mede exatamente 360 graus, ou seja, ele deu a volta todinha no transferidor, a gente chama esse ângulo de ângulo pleno. É o ângulo que mede exatamente 360 graus. Então, recapitulando, ângulo pleno, 360 graus, ângulo raso, 180 graus, ângulo obtuso, 90 graus, ângulo reto, ângulo obtuso é maior que 90 graus. Ângulo reto, ele tem 90 graus. Ângulo agudo, ele é menor que 90 graus, ele tem menos que 90 graus. Ângulo nulo, ele mede 0 graus. Então, olha a diferença agora, ó, movimentando os ponteiros, ó. Tá vendo a diferença dos ângulos? É como aquela porta que você viu que se abre, né, naquela sala de aula e que você observa, então, os ângulos aqui medidos no chão. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui para você mais uma vez. Agora você já sabe por que desse desenho aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse desenho aqui, ele é uma simulação gráfica do transferidor. E à medida que a porta abre ou fecha, você consegue perceber, né, a dimensão dos graus. Nesse caso aqui, ó, a porta ela está mais ou menos próxima ali dos 40 graus. Então a gente diz que é um ângulo. Que ângulo que é? Eu vou deixar você me responder na sala de aula virtual para que você me dirija, então, aí uma resposta bem legal cerca dessa pergunta. Qual é o ângulo que essa porta ela está mostrando? Ele é menor que 90 graus, hein? Que está no 40, é menor do que 90. Então, você tem que me dizer qual é o nome desse ângulo. Já na sala de aula virtual, eu vou fazer essa pergunta para você novamente, tá bom? Para você me responder. Tá certo? Então essa foi a nossa aulinha de ângulo, espero que você tenha gostado. Daqui a pouquinho a gente vai fazer alguns exercícios lá na sala de aula virtual, tá bom? Então, ó, beijo pra você, ligadinho, hein, que eu mando o link pra vocês às 8 horas da manhã, tá certo? Tchau, tchau e até daqui a pouquinho, meus queridos. Tchau, tchau.